Hola, esta es una grabación para nuestra Sociedad Interamericana de Psicología, en la cual tratamos de capturar las experiencias de algunas de nuestras personas en relación con el COVID-19. Mi nombre es Carlos Alaquet, soy el presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología y tengo el agrado de conversar hoy día con Viviane de Castro Picanja, que es una psicóloga brasilera, psicóloga clínica e investigadora, y además la directora del programa de psicología internacional de la what is called the Chicago School of Professional Psychology, o la Escuela de Psicología Profesional de Chicago. Viviane, un gusto estar contigo. Oi, querido. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje para ajudar o entendimento dos meus irmãos e das minhas irmãs brasileiros. Eu vou também ajudar na tradução do que você falou em espanhol, né? Então, o que você acabou de dizer foi que você tem o prazer de estar aqui comigo hoje, nessa conversa, que vamos falar sobre um momento muito pessoal, né, da minha vida, e você acabou de me apresentar, dizendo que eu sou uma psicóloga brasileira e também pesquisadora, e que eu trabalho como diretora do programa do Departamento de Psicologia Internacional da Escola de Chicago, da Escola Profissional de Psicologia de Chicago, né? É uma honra para mim, querido, estar aqui com você hoje, compartilhando as minhas experiências com o pessoal da Sociedade de Psicologia Interamericana, né? Eu sempre tento ter um olhar positivo, né, com a vida, e tentando aprender com tudo que a gente passa, né? E, na verdade, qual seria o propósito mesmo das nossas vidas se a gente não pudesse aprender e pudesse compartilhar o nosso aprendizado, né? Então, muito obrigada por conversar comigo hoje. Muy obrigado. Así que la primera pregunta es, ¿cómo supiste que tenías el COVID-19 y qué reacción vino a consecuencia de la información de ese diagnóstico? Esse mês tem sido bastante difícil para mim, né? Desde que eu recebi o diagnóstico do COVID-19. Na verdade, hoje eu já me sinto muito melhor, né? Mas eu recebi o diagnóstico no dia 22 de março, tá fazendo agora um mês, e os primeiros sintomas que eu tive foram uma dor forte de garganta, eu tive muita febre altíssima por muitos dias, enxaquecas terríveis, né? Um cansaço grande no corpo, e no dia anterior do diagnóstico, assim, o meu corpo, ele tremia, né, de tanta febre que eu tinha durante a noite, né? Mas o que eu preciso também compartilhar com a nossa comunidade é que eu tenho uma doença autoimune, né? Eu tenho uma doença pré-existente que também, com o diagnóstico do COVID, foi impactada. Eu fui diagnosticada com uma doença que chama miastenia gravis. É uma doença autoimune rara, e eu fui diagnosticada quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos de idade. E desde então eu venho tomando corticoide imunossupressor, né, durante todo esse tempo para poder controlar a doença, né.
A miastenia graves, ela acometa todos os músculos do meu corpo, ela afeta músculos voluntários, e na pior forma ela afeta os músculos involuntários, por exemplo, os batimentos cardíacos, o meu sistema respiratório e o meu sistema de deglutição, né? Então, quando eu percebi que eu não estava bem, eu sabia que eu tinha que procurar ajuda médica, né? Então, o que eu fiz foi, eu marquei um horário online com o hospital que é mais ou menos 2, 3 quarteirões daqui, da minha residência, né? Eu atualmente estou morando em Nova York. Eu mudei de São Paulo para cá no mês de janeiro. Isso também complicou, foi um complicador, digamos assim, né, nesse processo de decidir procurar ajuda médica, porque como muitas pessoas sabem, Nova York tem sido muito acometida pelo vírus, né? É um dos lugares que mais tem sido acometido, com muitos casos de doença. Mas eu sabia que eu precisava procurar ajuda médica. Então, eu marquei o horário, né? Eu sou muito, digamos, privilegiada de poder ter um seguro-saúde e de poder marcar a consulta médica. E no dia 22 eu marquei a consulta médica e na conversa o médico achou melhor que eu fosse para o hospital porque ele estava preocupado que os sintomas que eu estava tendo, que provavelmente eram de Covid-19, poderiam piorar, né, a miastenia graves, né? Então, nesse momento, assim, foi realmente, assim, momentos de terror mesmo, né, que eu vivi, porque tudo era muito, muito, muito difícil, né, os pensamentos que eu tive, a ansiedade, o medo, né, de tudo que estava acontecendo, o que ia acontecer, né, mas eu tentei me manter centrada e nós fomos para o hospital. Meu marido foi junto comigo, ele também estava sentindo os mesmos sintomas que eu estava sentindo, né? Ele também estava tendo febre alta e as dores horríveis no corpo. No hospital, eles fizeram o teste e nós testamos positivo para Covid-19 e eles resolveram me deixar em observação por o tempo que fosse necessário para saber quais iam ser os próximos passos, as próximas medidas, né? Eu fiquei no hospital em monitoramento por 24 horas e porque eu não tinha problemas para respirar, eles me deixaram, então, voltar para casa, mas sendo monitorada pelo hospital diariamente, e se qualquer coisa mudasse, me disseram que era necessário imediatamente voltar para o hospital. Y cuando estaban en el hospital, estabas tú y tu esposo, pero ¿los diagnosticaron separados? ¿No estaban en en la misma pieza, o sí? Sim, estávamos juntos, No, ok. esperando o diagnóstico. ¿No? Quando eu fui para a enfermaria, ele não podia ficar comigo. Sí. Então, ele ficou em um outro lugar. Então, nós ficamos separados quando eu estava na enfermaria e eu estava sendo monitorada. So, cuéntanos, ¿cuál fue la reacción
En esos momentos, porque los diagnostican a los dos, los ponen en lugares separados, me imagino que debe haber sido un momento muy de mucha ansiedad, de mucho susto. Sim, é aquele momento que você se sente em total desamparo, né? Que você sente muita um sentimento de muita vulnerabilidade, né? Que você só tem você ali, né, para cuidar de você. Então foram momentos muito difíceis, porque estando um com o outro, pelo menos a gente pode, por mais que os dois estivessem doentes, pelo menos a gente podia dar um sorriso, né, amigo, ou só um olhar já ajudava bastante. No momento que você está sozinha, é difícil controlar a ansiedade, é difícil controlar, assim, esses momentos de terror, né, dos pensamentos negativos que passam milhões de vezes pela cabeça. E aí você precisa ter você naquele momento para te ajudar, né? E, e o quanto eu precisava contar comigo, com o meu cuidado para estar ali comigo, né? Então, eu tentei me voltar para mim com ternura, com compaixão, né? Para poder cuidar de mim naquele momento que eu estava sozinha. Não foi fácil, né? Foi uma batalha muito grande, mas eu sabia que isso era necessário para eu poder me manter tranquila aqui e aqui. Y cómo, porque van de vuelta a la casa y ahí empiezan el tratamiento. Cuéntanos de cómo ha sido ese proceso. Voltamos para casa, estávamos tomando medicação para febre, para dor. A febre alta continuou por muitos dias, né? Acho que durou mais ou menos uns 11 dias, né? Dores horríveis no corpo, mesmo com os medicamentos, isso não passava totalmente, né? Na minha condição, eu comecei a tomar uma medicação por 3 horas e a hora que parava 3 horas, eu comecei a tomar outra medicação para ajudar a diminuir a febre, para ajudar a diminuir as dores no corpo. Então, eu estava tomando medicação de 3 em 3 horas. E a medicação era diferente para não pesar muito no fígado, né? Que podia causar algum dano, né? Por causa das medicações. Depois de mais ou menos uns 5 dias que a gente estava tomando a medicação acabou. E é um pouco surreal acreditar no que eu vou falar agora, mas não tinha medicação em Nova York. Paracetamol não tinha em nenhuma farmácia, né? E a gente teve que pedir medicação de um outro estado aqui para vir para cá. E demorou mais ou menos alguns dias até chegar. Então a gente ficou mais ou menos 2 dias sem medicação, ainda com febre alta, ainda com dores muito intensas no corpo, né? Os sintomas do Covid, eles progrediram e, claro, ao mesmo tempo eu tinha que ficar atenta aos sintomas da miastenia. Eu tive várias crises de miastenia e estava tomando também a medicação para miastenia, né? Mas foram momentos muito difíceis, né? Porque a gente não tinha força para nada, né? A gente mal conseguia falar, a gente mal conseguia pensar, andar, mesmo para ir ao banheiro, por exemplo, era muito difícil. E a gente se forçava a comer, né? A se alimentar, mas com muita dificuldade também, né?
Depois de 15 dias, mais ou menos, né, com a progressão dos sintomas, eu comecei a ter muita dor nas costas. E conversando com o médico, ele identificou uma pneumonia. Então, eu estou ainda sendo tratada por essa pneumonia, ainda tomando antibiótico, né? No meu caso, a minha resposta do meu corpo é diferente. Meu corpo leva mais tempo para responder, né, para tudo isso, por causa da minha astenia, né? Meu marido está bem melhor, mas o que a gente sente é que os sintomas do Covid, eles voltam, mesmo depois de você se sentindo bem por 3 ou 4 dias. E conversando com os médicos, eles disseram também, né, que isso é normal, é parte do curso da doença. E mesmo depois de um mês se sentindo bem, é possível que os sintomas de dor no corpo, de febre ainda voltem, né? A ponto de da gente também ter que tomar a medicação. E isso a gente está sentindo mesmo nesse período da recuperação, que os sintomas do Covid-19 eles voltam mesmo depois de você sentir bem por alguns dias. Así que los síntomas no progresan linealmente, sino que hasta un mes después todavía puedes tener síntomas. Ahora, eso quiere decir que han habido muchos momentos difíciles. ¿Cómo, qué te ha ayudado? ¿Cómo has manejado esos momentos? É, é, foram momentos muito difíceis, né? Como eu disse. E é difícil encontrar estratégias nesse momento que a gente está passando por dificuldades, tanto né, de momento de estresse emocional e de estresse físico também, né? Mas meu marido me ajudou muito, estamos nos ajudando muito nesse período, né? Tentando ser solidários e gentis uns com os outros, né? Eu tenho feito muito meditação. Isso é uma coisa que eu aprendi, né, nos trabalhos voluntários que eu acabei fazendo com comunidades em situação de vulnerabilidade no Nepal, na Índia, e eu tenho praticado muito meditação. Estar centrado, estar no momento comigo mesmo, usando exercícios de relaxamento, de exercícios de respiração para que eu não entre em pânico, para que eu não intensifique a minha ansiedade. Eu sei que claramente se eu deixar os meus pensamentos tomarem conta de mim, é possível que eu entre, né, em crise de ansiedade, em pânico e mesmo intensifique a minha respiração, podendo entrar em uma situação que vai ser ruim para mim, né? Que eu vou, por exemplo, ter que voltar ao hospital, né? Hiperventilando. Então, eu tenho feito mindfulness, eu tenho feito mindfulness com foco em autocompaixão e autocuidado, né? Em vez de, por exemplo, falando para mim mesma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, mas eu sei que agora não vou conseguir ser, né? Eu sei que agora é o momento de eu cuidar de mim, né? Então eu me paro, né? Me abraçando, né? Fazendo um carinho em mim mesma para mostrar que eu tô aqui para mim, né? E que eu consigo me trazer para um lugar de mais tranquilidade dentro de mim com a
as meditações. É fácil falar, é muito difícil fazer, porque é uma luta interna entre esses pensamentos negativos, né? O que vai acontecer, se eu vou piorar, se eu vou precisar ir de novo no hospital, pensamentos muito negativos mesmo, né? Mas eu tenho percebido essa luta interna, né? De poder me trazer para um lugar de paz e que me ajude a diferenciar esses pensamentos tão ruins da realidade, né? Às vezes a gente acha que aquele pensamento que a gente está tendo é a realidade. E na verdade não. Então, colocar em perspectiva, né, e questionar, né, aquilo é bem cansativo fazer isso, mas eu sinto que se eu não faço isso, eu vou ser engolida, eu vou ser tomada por todos esses pensamentos ruins, né? Eu também tento olhar as coisas que estão sendo feitas no mundo pelas pessoas mais carentes, né? Eu sou muito grata por todo o trabalho dos profissionais de saúde, por todos os profissionais que têm nos ajudado, por todas as pessoas que saem da casa dela de manhã porque elas têm que fazer o trabalho delas nos supermercados, pelos policiais, pelos bombeiros, pelos enfermeiros, pelas pessoas que nos ajudam diariamente, que às vezes a gente nem pensa o quanto é difícil para aquelas pessoas estarem ali, porque elas também têm medo. Como nós, elas são seres humanos, né, que têm necessidades, que têm medos, que querem também estar bem, né? Mas eu tento pensar em tudo isso e colocar em perspectiva para me ajudar, né, a lidar com todas as minhas dificuldades, pelas minhas lutas diárias, né? E isso me ajuda bastante. Isso me traz paz. Pensar também em todas as pessoas no mundo e nas dificuldades que elas estão tendo, mas desejar para elas paz, desejar saúde, desejar tranquilidade me ajuda nesses momentos difíceis. A nossa humanidade compartilhada, né? No final do dia, somos todos irmãos e irmãs, né? ¿Verdad? Así que esta ha sido una odisea en muchos sentidos. Cuéntanos, por una parte, lo importante que es el privilegio de saber las cosas que sabemos, porque estás usando mucho de lo que has aprendido como psicóloga en autoayudarte y manejar toda esta situación tan desafiante. ¿Y qué lecciones has aprendido y quieres compartir con nosotros por si alguno de nuestros colegas se llegara a enfermar o por si tuviéramos que ayudar a pacientes que han sido diagnosticados con el COVID-19, con el virus? Sim, tem sido uma odisseia, né? Cada dia, a gente encara o dia, cada dia de um jeito, né? Mas uma das coisas que eu acredito, né, para nós como profissionais de saúde mental, é que pela nossa própria natureza, a gente tem que sempre ajudar os outros, e às vezes a gente passa dos nossos limites para poder ajudar as outras pessoas, né? Então é importante reconhecer a nossa necessidade de cuidar de nós mesmos. Caso contrário, a gente vai ficar doente, a gente vai adoecer, né?
Às vezes a gente nem percebe os nossos próprios sinais de fadiga, né? Daquela coisa que é chamada de trauma vicariano, que são os sinais do adoecimento quando nós tratamos de pessoas que estão passando por um trauma ou por situações significantes de trauma de vida, né? Então, é normal que a gente possa adoecer disso que a gente chama fadiga da compaixão por outros, né? Então, é importante que a gente esteja atento aos sinais da nossa mente, do nosso corpo, para perceber que a gente também sofre estresse, né? Pelo fato de cuidar das outras pessoas. E usar de estratégias de autocuidado. Ter horas do dia que sejam dedicadas para você, né? Para cuidar da sua mente, para cuidar do seu corpo, né? A gente aqui não está treinando para ser Mulher Maravilha ou para ser super-homem, né? Nós somos seres humanos com necessidades, com medos e sonhos, né? Todos nós temos tudo isso, a nossa humanidade compartilhada, né? Então, é importante que nós tenhamos bondade com nós outros, temos autocompaixão nesse momento, né? E em relação a outras pessoas, cuidando das outras pessoas, eu sou uma pessoa que acredito, né, em escuta empática, da gente conseguir se conectar com os nossos irmãos e irmãs pelo nosso coração e pela nossa mente, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito humanista no meu... do jeito que eu me conecto com as outras pessoas. Então, eu acho que às vezes, só o fato de você estar presente, né, com um sorriso, com uma escuta empatética, isso já faz um sentido, isso já é muito importante para as outras pessoas, né? Eu sei que hoje nós temos que manter o distanciamento social, que estamos trabalhando online, mas para as pessoas que têm que ir para o hospital, que são consideradas essenciais, né, no trabalho da saúde, se você pode demonstrar isso para as outras pessoas, né, não fisicamente abraçando, mas fazendo isso, né, ou oferecendo um sorriso. É lógico que em algumas culturas algumas culturas não é apropriado você ter algumas práticas, nós temos que ser atentos às práticas culturais e às pessoas para entender o que é apropriado ou não, mas normalmente na nossa cultura brasileira, né, mostrar, né, que você está aqui, que você tem a intenção de ajudar, significa muito, né, e isso faz a gente se conectar de maneira significativa com os outros, né. Às vezes é só isso, né? Estar no presente com a pessoa, ajudar ela a se conectar com ela mesma, né? Nós temos tantas habilidades que às vezes a gente nem conhece, né? Há tantas habilidades dentro da gente que é só uma questão da gente acreditar e olhar, né, e falar, eu consigo pôr em prática, né? Então, algumas coisas simples que a gente possa ajudar outras pessoas a olhar e falar, olha, você já tem essa habilidade dentro de você, você já tem essa competência. Ou ensinar pelas palavras, né? Ensinar através de práticas, como eu disse, né? Para mim faz sentido a meditação, mindfulness. Para outras pessoas, outras estratégias vão fazer sentido.
mas eu acho que é isso, a gente ajudar a se conectar, a ser solidário um com o outro, né? Uma das coisas também que eu venho praticado é o humor, né? Da gente ter mais humor nas nossas vidas, né? Em algumas culturas a gente acredita que o humor é o remédio para fazer a vida ficar um pouco mais leve, né? Então, introduzir humor nas nossas vidas também pode ser algo que ajude. Bueno, muchas gracias, Moiro, obrigado. Ah, muy importante escuchar la experiencia que estás teniendo. Así que desde la distancia, un abrazo de agradecimiento, que te repongas de la neumonía. Eh, y yo sé que vamos a poner tu contacto para que las personas que quieran saber más te puedan contactar directamente. De nuevo, muchísimas gracias y que estés bien dentro de lo posible. É um prazer mais uma vez, meu querido, estar aqui com vocês. Se eu puder ajudar outros, por favor, sinta-se à vontade de compartilhar o meu contato, né? Mais uma vez, né? A gente está aqui para ajudar um ou outro. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com você e com todos os nossos irmãos e irmãs. Obrigada.